2 Coríntios. Antes de começar, eu te convido a preparar o coração. A palavra que você vai ouvir agora vem diretamente das cartas de Paulo à igreja de Corinto. Uma mensagem sobre fé, amor, sabedoria e transformação pelo poder de Deus. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e assista este vídeo até o final. Porque a palavra de Deus não volta vazia. E eu creio que se você permanecer até o fim, Deus vai falar com você e abençoar a sua vida. Agora silencie o coração e vamos juntos mergulhar em 1 e 2 Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 1:3. Chamado, identidade e graça. Paulo inicia a carta afirmando que seu apostolado não é fruto de decisão humana, mas de um chamado direto de Deus. Ele escreve acompanhado de Sóstenes, um irmão conhecido da comunidade, reforçando que esta mensagem nasce em comunhão. A carta é dirigida à igreja que está em Corinto, uma cidade marcada por riqueza, influência cultural e profundas contradições morais. Mesmo assim, Paulo chama aquela comunidade de santificada em Cristo. Eles foram separados por Deus, chamados a viver uma vida santa, juntamente com todos os que invocam o nome do Senhor em todo lugar. Desde o início, Paulo estabelece o tom da carta: graça e paz. Ele lembra que tudo o que a igreja é e possui começa na ação graciosa de Deus e se sustenta na paz que vem dele. 4:9. Gratidão apesar das falhas. Antes de corrigir, Paulo agradece. Ele reconhece que aquela igreja foi enriquecida em tudo, em palavra, conhecimento e dons espirituais. Eles não eram uma comunidade vazia espiritualmente. Deus havia confirmado entre eles o testemunho de Cristo. Paulo afirma que eles não careciam de dom algum enquanto aguardavam a revelação do Senhor. Mais do que isso, ele expressa confiança de que Deus mesmo os confirmaria até o fim. A fidelidade de Deus não dependia da perfeição deles, mas do compromisso divino firmado em Cristo. Ele lembra que foram chamados à comunhão com o Filho de Deus, e essa comunhão é o fundamento da vida cristã. 10 e 17. Divisões que ferem o corpo de Cristo. Paulo então entra no problema central que assolava a igreja: divisões internas. Ele faz um apelo urgente por unidade. Havia discussões, partidos, grupos que se orgulhavam de seguir líderes específicos. Alguns se identificavam como seguidores de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, e alguns afirmavam seguir apenas Cristo. Mas até essa afirmação havia se tornado motivo de separação e arrogância espiritual. Paulo interrompe esse espírito sectário com perguntas diretas e profundas. Cristo não está dividido. Ninguém além de Cristo foi crucificado por eles. O batismo não os ligava a líderes humanos, mas ao próprio Senhor. Ele esclarece que sua missão principal não era criar seguidores pessoais, mas anunciar o Evangelho. E esse anúncio não precisava de técnicas sofisticadas para que a cruz de Cristo não fosse esvaziada de seu poder. 18:25. A cruz, loucura para o mundo, poder de Deus. Paulo aprofunda o contraste entre a lógica humana e a sabedoria divina. A mensagem da cruz parece loucura para aqueles que confiam apenas na razão humana. Para outros, ela é ofensiva, pois confronta o orgulho religioso. Mas para os que creem, a cruz é o poder de Deus em ação. O plano divino não se curva às expectativas humanas. Deus escolheu salvar, não por meio da força, da retórica ou da filosofia, mas por meio da entrega, do sacrifício e da obediência de Cristo. A sabedoria de Deus supera toda a inteligência humana. O que o mundo considera fraqueza revela-se mais forte do que qualquer poder humano. 26:31. Deus escolhe o improvável. Paulo convida os coríntios a olharem para si mesmos. Poucos eram considerados sábios, poderosos ou influentes segundo os padrões do mundo. Ainda assim, Deus os escolheu.
Ele revela um princípio profundo do reino. Deus frequentemente escolhe o que o mundo despreza para revelar sua glória. Assim, ninguém pode se gloriar diante dele. Em Cristo, eles receberam tudo o que precisam: sabedoria, justiça, santificação e redenção. Toda a vida cristã encontra seu centro nele. Paulo encerra com um chamado claro: a única glória legítima é gloriar-se no Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 2, 1:5. A mensagem simples sustentada pelo poder de Deus. Paulo relembra sua chegada a Corinto e faz questão de destacar a forma como anunciou o Evangelho. Ele não se apresentou como um orador impressionante, nem tentou conquistar a atenção por meio de discursos elaborados ou argumentos filosóficos. Sua decisão foi clara desde o início: anunciar apenas Jesus Cristo e Cristo crucificado. Ele confessa que chegou consciente de sua própria fragilidade. Havia temor, dependência e humildade. Mas essa fraqueza não era sinal de fracasso, era o espaço onde o poder de Deus se manifestava. A fé dos coríntios não deveria se apoiar na capacidade humana de quem pregava, mas na ação direta do Espírito de Deus. A demonstração que acompanhava sua mensagem não vinha de técnicas persuasivas, mas do poder espiritual que confirmava a verdade anunciada. 6:10. A sabedoria que vem do alto. Paulo esclarece que existe, sim, uma sabedoria no Evangelho, mas não uma sabedoria moldada pelos padrões deste mundo. Ela não nasce do raciocínio humano, nem do poder dos líderes terrenos. Trata-se de uma sabedoria escondida, planejada por Deus antes dos tempos, destinada à glória dos que creem. 11:13. O Espírito revela o que Deus planejou. Paulo explica que somente o Espírito conhece plenamente os pensamentos de Deus. Assim como ninguém conhece verdadeiramente o interior de uma pessoa, senão o próprio Espírito que nela habita, também apenas o Espírito de Deus conhece as profundezas divinas. Os crentes receberam esse Espírito não para se gloriarem, mas para compreenderem aquilo que Deus lhes concedeu por graça. A mensagem anunciada não nasce de sabedoria humana, mas é comunicada com palavras ensinadas pelo Espírito, conectando verdades espirituais a corações espirituais. 16:16. A mente de Cristo. Paulo conclui afirmando que o ser humano limitado à natureza humana não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. Para ele, essas coisas parecem sem sentido. O discernimento espiritual exige uma nova natureza. O homem espiritual, porém, discerne todas as coisas, porque vive sob a direção do Espírito. Ele não depende do julgamento humano para validar sua fé. Paulo encerra com uma declaração profunda. Os que estão em Cristo passam a pensar de maneira diferente, pois receberam a mente de Cristo. É uma nova forma de enxergar. 1 aos Coríntios, capítulo 3, 1:4. Imaturidade espiritual e divisões. Paulo fala com franqueza à igreja e revela que não pôde tratá-los como pessoas espiritualmente maduras. Embora já estivessem em Cristo, ainda viviam como crianças na fé. Precisaram ser alimentados com ensinamentos básicos, pois não estavam prontos para verdades mais profundas. Essa imaturidade se tornava evidente nas atitudes do dia a dia. Havia inveja, disputas e comparações. A forma como se dividiam em grupos, defendendo líderes diferentes, mostrava que ainda pensavam segundo padrões humanos, não segundo a direção do Espírito. Paulo deixa claro que esse comportamento não condizia com a nova vida que receberam em Cristo. 5:9. Servos no campo de Deus. Paulo, então, redefine o papel dos líderes espirituais. Ele pergunta quem realmente são Paulo e Apolo. Não são donos da fé nem centro da igreja. São apenas servos, usados por Deus para conduzir pessoas à fé. Cada um cumpriu uma função diferente. Um lançou a semente, outro cuidou do crescimento inicial.
mas nenhum deles produziu a vida. O crescimento veio exclusivamente de Deus. A igreja é apresentada como a lavoura de Deus. Todos trabalham, mas é Deus quem faz a obra florescer. Cada servo receberá sua recompensa conforme a fidelidade no trabalho, não conforme o reconhecimento humano. 10:15. O fundamento e a obra provada. Paulo afirma que, pela graça de Deus, lançou o único fundamento possível: Jesus Cristo. Sobre esse fundamento, outros continuam construindo. Mas ele faz um alerta solene. Cada um deve cuidar de como constrói. Alguns edificam com materiais firmes e duradouros, outros usam materiais frágeis. Um dia, a obra de cada pessoa será provada. O que foi feito com fidelidade permanecerá. O que foi feito de forma descuidada será consumido. Mesmo que alguém seja salvo, sua obra pode não resistir. Paulo mostra que a salvação é graça, mas o serviço será avaliado. 16:17. O templo de Deus. Paulo eleva o tom e lembra à igreja que ela não é apenas um grupo de pessoas, mas o próprio templo de Deus. O Espírito Santo habita no meio deles. Por isso, destruir a unidade, promover divisões e agir com irresponsabilidade espiritual é algo extremamente sério. Deus valoriza seu templo e cuida dele com zelo. 18:23. A verdadeira sabedoria e a verdadeira herança. Paulo conclui confrontando o orgulho intelectual. Ele alerta que a sabedoria do mundo não conduz à vida espiritual. Quem deseja ser verdadeiramente sábio diante de Deus precisa abandonar a falsa segurança do próprio entendimento. Ele reforça que não há espaço para a vanglória humana. Nenhum líder pertence à igreja, é a igreja que pertence a Cristo. E Cristo pertence a Deus. Tudo o que existe coopera para o bem daqueles que estão em Cristo. O presente, o futuro, a vida e até a morte estão sob o cuidado de Deus. 1 aos Coríntios capítulo 4. 5. Servos e administradores diante de Deus. Paulo começa redefinindo como os líderes espirituais devem ser vistos. Eles não são figuras para exaltação pessoal, mas servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. O que se espera deles não é fama nem aplauso, mas fidelidade. Ele explica que não se deixa abalar por julgamentos humanos, nem mesmo pelo próprio julgamento. O único que conhece plenamente os corações é o Senhor. 6:7. Humildade e dependência. Paulo afirma que usou a si mesmo e a Apolo como exemplos para ensinar uma lição essencial. Ninguém deve ultrapassar os limites do que foi ensinado. O orgulho espiritual gera comparações e divisões. Ele faz perguntas que confrontam o coração. O que alguém possui que não tenha recebido? Se tudo vem de Deus, não há motivo para a arrogância. Toda conquista espiritual é fruto da graça, não de mérito pessoal. 8:13. A realidade do ministério apostólico. Paulo contrasta a postura da igreja com a realidade dos apóstolos. Enquanto alguns se consideravam satisfeitos, ricos e espiritualmente elevados, os apóstolos viviam em constante dificuldade. Eles eram expostos, perseguidos, desprezados e tratados como insignificantes. Trabalham com as próprias mãos, suportam insultos com bênção e enfrentam calúnias com paciência. Tornaram-se como o refúgio da sociedade. 14:17. Exortação de um pai espiritual. Paulo deixa claro que não escreve para envergonhar, mas para corrigir como um pai corrige seus filhos amados. Ele reconhece que muitos podem ensinar, mas poucos assumem o papel de pai espiritual. Ele lembra que foi por meio de seu ministério que eles nasceram na fé. Por isso, os convida a imitarem seu exemplo de vida em Cristo. Paulo envia Timóteo para ajudá-los a lembrar do caminho que ele ensina em todas as igrejas. E 18:21. O reino revelado em poder. Paulo confronta aqueles que se tornaram arrogantes, agindo como se ele nunca fosse retornar.
Ele deixa claro que, se o Senhor permitir, ele irá visitá-los. Mas o foco não está em palavras bonitas ou discursos vazios. O reino de Deus se manifesta em poder real, em transformação verdadeira. Paulo encerra com uma pergunta que revela seu coração pastoral. Ele prefere chegar com disciplina ou com amor e espírito de mansidão? A resposta depende da atitude da igreja. 1 aos Coríntios, capítulo 5, 1-2. Um pecado grave ignorado. Paulo começa tratando de uma situação extremamente séria que havia chegado ao seu conhecimento. Um tipo de comportamento moralmente grave estava sendo tolerado dentro da igreja, algo que nem mesmo era aceito entre aqueles que não seguiam a fé cristã. O mais alarmante não era apenas o pecado em si, mas a atitude da comunidade. Em vez de tristeza, arrependimento e correção, havia orgulho e indiferença. A igreja havia perdido a sensibilidade espiritual diante de algo que exigia dor, quebrantamento e ação responsável. 3.5. Autoridade espiritual e disciplina. Mesmo estando fisicamente distante, Paulo afirma que está espiritualmente presente. Com a autoridade dada pelo Senhor, ele orienta que a igreja haja de forma firme. A disciplina não tem como objetivo destruir a pessoa, mas confrontar o pecado de maneira tão clara que leve ao arrependimento. O foco final não é a condenação, mas a restauração espiritual. A correção severa serve para despertar a consciência e preservar a fé. Paulo mostra que a omissão diante do pecado também é uma forma de infidelidade. 6.8. O fermento que contamina. Paulo usa a imagem do fermento para explicar o perigo da tolerância ao pecado. Um pequeno erro não tratado se espalha rapidamente e compromete toda a comunidade. A igreja é chamada a viver com sinceridade e verdade, removendo aquilo que corrompe. A nova vida em Cristo exige ruptura com práticas antigas. A celebração da fé deve ser marcada por pureza e autenticidade. 9.13. Separação saudável e responsabilidade interna. Paulo esclarece que sua orientação não era para se afastar das pessoas do mundo em geral, pois isso seria impossível. A questão central é a responsabilidade dentro da comunidade cristã. A igreja não tem autoridade para julgar aqueles que estão fora da fé, mas tem responsabilidade de cuidar da vida espiritual dos que fazem parte dela. A disciplina é uma expressão de amor e zelo pelo corpo de Cristo. Paulo encerra, reafirmando que a igreja deve remover do seu meio aquilo que ameaça sua santidade, sempre com o objetivo final de restauração. 1 aos Coríntios, capítulo 6, 1-8. Conflitos levados ao mundo. Paulo começa confrontando uma prática que comprometia o testemunho da igreja. Irmãos levando uns aos outros aos tribunais do mundo. Para ele, isso revelava uma grave falta de maturidade espiritual. A igreja, chamada para viver segundo a sabedoria de Deus, estava recorrendo a sistemas que não compartilhavam dos valores do reino. Paulo lembra que os santos participarão do governo futuro com Cristo e, portanto, deveriam ser capazes de resolver questões menores entre si. Ele afirma que, em vez de buscar vingança ou vantagem pessoal, seria melhor sofrer prejuízo do que expor a fé ao ridículo diante do mundo. O amor e a humildade deveriam prevalecer sobre o orgulho e a disputa. 9:11. Uma nova identidade em Cristo. Paulo faz uma lembrança solene. A vida antiga, marcada por injustiça e práticas contrárias à vontade de Deus, não define mais quem eles são. Aqueles comportamentos pertencem ao passado. Ele declara que a igreja foi lavada, santificada e justificada. A transformação não veio por esforço humano, mas pela ação do Senhor Jesus e pelo Espírito de Deus. A identidade deles agora está firmada na graça e na mudança de vida. Essa lembrança serve não para condenar, mas para reafirmar o valor da nova caminhada que receberam. 12:17. Liberdade que não escraviza.
Paulo aborda o tema da liberdade cristã com equilíbrio e profundidade. Nem tudo o que é permitido edifica. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se deseja, mas não ser dominado por nada. Ele explica que o corpo não existe para práticas que desonram a Deus, mas para o Senhor. Assim como Deus ressuscitou Cristo, também dará vida ao corpo do crente. Paulo ensina que o corpo tem valor espiritual. Ele não é descartável nem insignificante. Aquilo que se faz com o corpo envolve comunhão ou ruptura espiritual. 18:20. O corpo como templo do Espírito. Paulo encerra o capítulo com uma das afirmações mais fortes da carta. O corpo do crente é templo do Espírito Santo. Deus habita ali. Eles não pertencem mais a si mesmos, pois foram comprados por um alto preço. Essa realidade transforma a forma como se vive, decide e age. O chamado final é claro: glorificar a Deus com todo o ser, corpo, mente e espírito, reconhecendo que a vida inteira pertence ao Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 7. Relacionamentos vividos com equilíbrio e honra. Paulo começa respondendo a questões práticas que a igreja havia levantado sobre casamento e vida conjugal. Ele afirma que o relacionamento entre marido e esposa deve ser marcado por respeito mútuo, cuidado e entrega recíproca. A vida conjugal não é vista como algo inferior espiritualmente. Pelo contrário, ela é um espaço legítimo de comunhão, proteção e responsabilidade. Paulo destaca que marido e esposa pertencem um ao outro nesse compromisso, vivendo em unidade e honra. Ele reconhece que há diferentes chamados. Alguns são chamados ao casamento, outros à solteirice. Ambos são dons de Deus e devem ser vividos com maturidade e gratidão. 8:16. Permanecer fiel na condição em que foi chamado. Paulo orienta solteiros e viúvos, afirmando que permanecer solteiro pode ser uma escolha sábia para quem recebeu esse dom. Ainda assim, ele deixa claro que o casamento é honroso e legítimo. Ele também trata de situações delicadas, envolvendo casamentos entre um crente e um cônjuge que não compartilha da mesma fé. Paulo aconselha que, havendo disposição para permanecer juntos em paz, o vínculo deve ser preservado. A presença do crente no lar traz influência espiritual positiva. O objetivo nunca é a ruptura precipitada, mas a paz, o testemunho e a possibilidade de transformação. 17:24. Chamado acima das circunstâncias, Paulo amplia o ensinamento e apresenta um princípio essencial. Cada pessoa deve viver diante de Deus na condição em que foi chamada. Circunstâncias externas não definem o valor espiritual. Se alguém foi chamado em uma posição simples ou limitada aos olhos humanos, isso não diminui sua dignidade em Cristo. Da mesma forma, quem possui maior liberdade não deve se orgulhar. Todos foram comprados por Deus. A verdadeira liberdade não está na mudança imediata das circunstâncias, mas na consciência de pertencer ao Senhor. 25:35. Solteirice e dedicação ao Senhor. Paulo fala com sensibilidade sobre a solteirice em tempos difíceis. Ele explica que, diante das pressões da vida, permanecer solteiro pode permitir uma dedicação mais plena às coisas do Senhor. A preocupação do solteiro tende a estar mais concentrada em agradar a Deus, enquanto o casado naturalmente se divide entre responsabilidades espirituais e familiares. Paulo deixa claro que não está impondo regras, mas oferecendo orientação amorosa. O objetivo é promover uma vida equilibrada, sem distrações excessivas, focada na devoção sincera. 36:40. Decisões guiadas pela paz e pela sabedoria. Paulo encerra o capítulo orientando que decisões familiares e conjugais devem ser tomadas com responsabilidade, liberdade e paz interior.
Não há condenação em nenhuma escolha feita com maturidade diante de Deus. Ele reforça que cada decisão deve considerar o bem-estar espiritual, a fidelidade e a paz do coração. A verdadeira direção vem do Senhor, que conduz seus filhos com sabedoria. Paulo conclui reafirmando que a vida cristã não é vivida sob peso, mas sob a graça que orienta cada passo. 1 Coríntios, capítulo 8, 1:3, conhecimento que precisa de amor. Paulo inicia tratando de uma questão prática que gerava debates dentro da igreja. Alguns se apoiavam no conhecimento que possuíam e se sentiam espiritualmente superiores por isso. Paulo reconhece que o conhecimento é importante, mas alerta que, quando isolado do amor, ele produz orgulho. O verdadeiro sinal de maturidade espiritual não é quanto alguém sabe, mas como esse conhecimento é usado. O amor edifica, fortalece a comunhão e preserva a unidade. Quem ama a Deus demonstra esse amor na forma como trata os outros. 4:6. Um só Deus e um só Senhor. Paulo afirma com clareza a base da fé cristã. Existe um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem tudo existe. Ele reconhece que muitos atribuem poder a diversas divindades, mas esclarece que essas crenças não possuem autoridade real. Para os que estão em Cristo, a compreensão é simples e profunda. Toda a criação e toda a vida encontram seu sentido em Deus. Essa verdade liberta, mas também exige responsabilidade. 7:9. Consciências diferentes dentro do corpo. Paulo lembra que nem todos possuem o mesmo nível de entendimento espiritual. Alguns, por causa do passado, ainda associavam certos costumes a práticas antigas, e isso afetava sua consciência. Ele alerta que a liberdade de uns não deve se tornar tropeço para outros. A maturidade cristã não se mede pela liberdade exercida, mas pelo cuidado com o irmão mais fraco. 10:12. O perigo de ferir o irmão. Paulo descreve o risco de usar a liberdade sem sensibilidade. Alguém com consciência frágil pode ser levado a agir contra sua própria convicção ao ver outro fazendo algo que considera errado. Ferir a consciência de um irmão é ferir o próprio corpo de Cristo. O pecado, nesse caso, não está apenas no ato, mas no impacto que ele causa sobre a fé do outro. 13. Renúncia por amor. Paulo encerra com uma declaração pessoal e poderosa. Ele afirma que está disposto a abrir mão de sua própria liberdade, se isso for necessário para preservar a fé de um irmão. O amor para Paulo vale mais do que qualquer direito. A verdadeira liberdade cristã se revela na disposição de renunciar quando isso edifica e protege o próximo. 1 Coríntios, capítulo 9, 1:6. A autoridade do apóstolo confirmada pelo serviço. Paulo inicia defendendo sua autoridade apostólica. Ele lembra que viu o Senhor e que a própria igreja de Corinto é a prova viva de seu ministério. Sua liberdade em Cristo é real, assim como seu chamado. Ele explica que, como apóstolo, possui direitos legítimos, inclusive o direito ao sustento material e à vida familiar, assim como outros líderes da igreja. 7:12. O direito ao sustento no ministério. Paulo usa exemplos do cotidiano para mostrar que todo trabalhador é digno de receber sustento por seu trabalho. Soldados, agricultores e pastores se beneficiam do fruto de seus esforços. Ele mostra que esse princípio também está presente na lei de Deus, que ensina cuidado e justiça. Ainda assim, Paulo ressalta que escolheu não fazer uso desse direito em Corinto, para que nada atrapalhasse a mensagem do Evangelho. 13:18. Um chamado que se impõe ao coração. Paulo explica que anunciar o Evangelho não era para ele motivo de orgulho, mas uma responsabilidade confiada por Deus. Ele se via como alguém incumbido de uma missão que não podia ser abandonada.
Sua recompensa não estava no sustento material, mas em anunciar o Evangelho de forma livre, sem criar obstáculos ou suspeitas. Ele encontrou alegria em servir, sem exigir nada em troca. 19:23. Tornar-se tudo para todos. Paulo descreve sua postura missionária. Embora fosse livre, escolheu se fazer servo de todos para alcançar o maior número possível de pessoas. Ele se adaptava aos contextos culturais e às realidades daqueles que encontrava, sem comprometer a verdade do Evangelho. Seu objetivo era simples e profundo: salvar alguns, levando-os a Cristo. Essa flexibilidade não era fraqueza, mas amor estratégico e compromisso com a missão. 24:27. Disciplina para alcançar o prêmio eterno. Paulo conclui com uma poderosa metáfora esportiva. Ele compara a vida cristã a uma corrida que exige foco, disciplina e perseverança. Enquanto atletas se dedicam intensamente por uma recompensa passageira, o cristão corre por um prêmio eterno. Paulo afirma que submete seu corpo e sua vontade à disciplina para não perder o propósito de seu chamado. A vida cristã não é vivida de forma desordenada, mas com intenção, autocontrole e visão eterna. 1 aos Coríntios capítulo 10. Então 5. Lições do passado de Israel. Paulo começa lembrando aos coríntios a história do povo de Israel no deserto. Ele destaca que todos passaram pelo mar, todos estiveram sob a nuvem e todos participaram das mesmas experiências espirituais. Eles beberam da mesma fonte espiritual e foram sustentados por Deus de maneira sobrenatural. No entanto, apesar de tantos privilégios, muitos não agradaram a Deus e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Com isso, Paulo estabelece uma verdade clara: privilégios espirituais não substituem obediência e fidelidade. 6:11. Advertência contra o pecado e a autoconfiança. Esses acontecimentos servem como exemplo. Paulo alerta para que a igreja não deseje o mal como Israel desejou, nem se envolva com idolatria, imoralidade, murmuração ou rebeldia. Ele relembra como essas atitudes trouxeram consequências sérias no passado. A mensagem é direta. A história foi registrada para advertir aqueles que vivem no presente, para que aprendam e não repitam os mesmos erros. Paulo chama a atenção para o perigo da autoconfiança espiritual, que faz o crente acreditar que está firme quando, na verdade, corre risco de cair. 12:13. Vigilância e fidelidade de Deus. Paulo faz um chamado à vigilância. Quem pensa estar em pé deve cuidar para não cair. Ao mesmo tempo, ele traz uma palavra de esperança e equilíbrio. Deus é fiel. Nenhuma tentação é maior do que a capacidade que ele concede para resistir. Sempre há uma saída, um escape preparado por Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Essa fidelidade divina não elimina a luta, mas garante que ela nunca será insuportável. 14:22. A incompatibilidade entre Cristo e a idolatria. Paulo orienta a igreja a fugir da idolatria. Ele explica que a participação na mesa do Senhor representa comunhão com Cristo, assim como a participação em rituais pagãos representa comunhão com aquilo que está por trás deles. Ele deixa claro que não é possível viver dividido entre dois senhores. Não se pode beber do cálice do Senhor e, ao mesmo tempo, se associar conscientemente a práticas que negam essa comunhão. 23:30. Liberdade com responsabilidade. Paulo retoma o tema da liberdade cristã. Nem tudo o que é permitido convém, nem tudo edifica. A verdadeira liberdade não busca apenas o próprio benefício, mas considera o impacto sobre os outros. Ele orienta que o crente haja com consciência limpa, evitando escandalizar ou ferir a fé do próximo. O amor deve guiar as escolhas acima do simples direito pessoal. 31:33. Viver para a glória de Deus. Paulo encerra o capítulo com um princípio que resume toda a vida cristã. Tudo deve ser feito para a glória de Deus.
Seja nas ações mais simples ou nas decisões mais complexas, o objetivo do cristão é honrar a Deus e conduzir outros à salvação. Paulo afirma que procura agradar a todos, não para se promover, mas para que muitos sejam salvos. A fé cristã se manifesta em escolhas conscientes, motivadas pelo amor e pela glória de Deus. Primeiro, aos Coríntios 11, 1. O exemplo como caminho. Paulo começa convidando a igreja a seguir seu exemplo, assim como ele procura seguir o exemplo de Cristo. Ele não se coloca como referência suprema, mas como alguém que vive sob a autoridade e o modelo do Senhor. Esse convite estabelece o tom do capítulo. A fé cristã se expressa não apenas em palavras, mas em atitudes visíveis, que refletem a ordem e o caráter de Cristo. 2,16. Ordem, honra e respeito na adoração. Paulo elogia os coríntios por preservarem as instruções que receberam, mas aborda uma questão delicada relacionada à ordem e à honra nas reuniões de adoração. Ele fala sobre princípios espirituais que envolvem liderança, responsabilidade e respeito mútuo entre homens e mulheres. Seu foco não é diminuir ninguém, mas preservar a harmonia e o testemunho da igreja diante de Deus e das pessoas. Paulo lembra que homem e mulher dependem um do outro no Senhor e que tudo procede de Deus. Ele chama a igreja à reflexão sobre como a aparência, as atitudes e o comportamento durante o culto comunicam reverência e submissão a Deus. A ênfase não está em costumes isolados, mas no princípio espiritual de honra, ordem e consciência comunitária. 17:22. Reuniões que ferem em vez de edificar, Paulo muda o tom e passa a repreender a igreja. As reuniões que deveriam fortalecer a fé estavam causando divisões e injustiças. Durante a ceia, alguns comiam e bebiam em excesso, enquanto outros passavam necessidade. A comunhão estava sendo quebrada pelo egoísmo e pela falta de amor. 27:29. Autoexame e reverência. Paulo adverte sobre o perigo de participar da ceia de maneira irreverente. Ele chama cada pessoa a examinar a si mesma antes de comer do pão e beber do cálice. Esse exame não é para afastar o crente da mesa, mas para conduzi-lo ao arrependimento, à reconciliação e à consciência do valor do sacrifício de Cristo. Participar sem discernimento transforma um ato de comunhão em motivo de juízo. 30:34. Disciplina, cuidado e restauração. Paulo explica que algumas consequências já estavam sendo sentidas na igreja por causa da irreverência e da falta de discernimento. No entanto, ele afirma que a disciplina do Senhor tem como objetivo corrigir e salvar, não condenar. Ele orienta a igreja a esperar uns pelos outros, restaurando o sentido de comunhão e cuidado mútuo. Primeiro aos Coríntios 12, 1-3, a origem verdadeira dos dons espirituais. Paulo inicia esclarecendo que não quer que a igreja seja ignorante a respeito dos dons espirituais. Ele lembra o passado deles, quando eram conduzidos por influências que não vinham de Deus. Agora, como cristãos, precisam discernir a fonte espiritual das manifestações. O Espírito Santo sempre conduz à exaltação de Cristo. Nenhuma experiência espiritual genuína diminui Jesus ou o coloca em segundo plano. 4:11. Diversidade de dons, o mesmo Espírito. Paulo apresenta a diversidade dos dons espirituais. Há diferentes manifestações, diferentes serviços e diferentes formas de atuação, mas todas procedem do mesmo Deus. Cada dom é concedido com um propósito claro, o bem comum. Nenhum dom é dado para exaltação pessoal, mas para edificar o corpo de Cristo. O Espírito distribui esses dons conforme a sua vontade soberana e todos são necessários para o funcionamento saudável da igreja. 12:20. Um só corpo com muitos membros. Paulo usa a imagem do corpo humano para explicar a unidade da igreja. Assim como o corpo possui muitos membros com funções distintas,
O corpo de Cristo é formado por pessoas diferentes, chamadas para trabalhar juntas. Ninguém pode se considerar inútil ou dispensável. Cada membro tem seu valor e sua função. A diversidade não enfraquece o corpo, ela o fortalece. 21:26. Dependência mútua e cuidado recíproco. Paulo reforça que nenhum membro pode desprezar o outro. Os mais visíveis não são mais importantes do que os que parecem mais fracos. Deus organizou o corpo de forma que haja cuidado mútuo. Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um é honrado, todos se alegram. A igreja saudável é marcada pela empatia, pela solidariedade e pelo amor prático entre seus membros. 27:31. Chamados diferentes, um só propósito. Paulo conclui lembrando que a igreja é o corpo de Cristo e cada pessoa tem um lugar específico nele. Deus estabeleceu diferentes funções e ministérios e nem todos exercem o mesmo papel. A comparação gera confusão, mas o reconhecimento do chamado traz equilíbrio. Paulo incentiva a igreja a buscar os dons que mais contribuem para a edificação, preparando o caminho para apresentar um caminho ainda mais excelente, o amor. 1 aos Coríntios 13, 1:3. Sem amor, tudo perde o sentido. Paulo começa mostrando que dons extraordinários, palavras eloquentes e até sacrifícios extremos perdem totalmente o valor quando não são motivados pelo amor. Mesmo as manifestações espirituais mais impressionantes se tornam vazias se não forem acompanhadas por um coração transformado. O amor não é um complemento da fé cristã, ele é o fundamento. Paulo revela que é possível fazer coisas certas com motivações erradas e que Deus olha primeiro para o coração. 4:7. A natureza do amor verdadeiro. Paulo descreve o amor não como um sentimento passageiro, mas como uma postura de vida. Ele fala de um amor paciente, bondoso e humilde. Esse amor não busca reconhecimento, não se exalta, não guarda ressentimentos e não se alegra com o mal. Pelo contrário, ele suporta, crê, espera e persevera. O amor cristão se expressa em atitudes diárias, especialmente quando é mais difícil amar. 8:10. O que permanece além do tempo. Paulo explica que dons espirituais têm um propósito temporário. Eles servem para edificar a igreja enquanto ela caminha neste mundo. O amor, porém, não tem fim. Ele ultrapassa o tempo, as limitações humanas e as circunstâncias da vida. Enquanto tudo o mais passará, o amor permanecerá. Paulo aponta para uma realidade futura, onde o que é parcial dará lugar ao que é completo. 11:12. Maturidade e visão espiritual. Paulo usa imagens simples para falar sobre crescimento espiritual. Ele compara a infância com a maturidade, mostrando que a fé amadurece com o tempo. Hoje, a compreensão é limitada, como um reflexo imperfeito. Mas chegará o dia em que o conhecimento será pleno e a comunhão com Deus será completa. Essa esperança motiva o cristão a viver com humildade e perseverança. 13. O maior de todos, Paulo encerra destacando 3 virtudes centrais da fé cristã: fé, esperança e amor. A fé sustenta o relacionamento com Deus. A esperança aponta para o futuro, mas o amor é o maior, porque expressa o próprio caráter de Deus e permanece para sempre. O amor é o caminho que dá sentido a todos os outros dons e práticas espirituais. O amor é o caminho que dá sentido a todos os outros dons e práticas espirituais. 1 aos Coríntios capítulo 14, 1:5. O amor como guia no uso dos dons. Paulo começa reafirmando que o amor deve ser a motivação principal na busca pelos dons espirituais. Ele incentiva a igreja a desejar dons que edifiquem a comunidade, especialmente aqueles que comunicam a vontade de Deus de forma compreensível.
Ele explica que manifestações espirituais que não são entendidas edificam apenas o indivíduo, enquanto aquelas que são claras fortalecem toda a igreja. 6:12. Clareza que edifica a igreja. Paulo usa exemplos simples para mostrar que sons sem sentido não produzem direção nem compreensão. Assim como uma melodia confusa ou um toque incerto não orientam ninguém, palavras espirituais sem entendimento não edificam. Ele ensina que o objetivo do dom espiritual deve ser a edificação da igreja. Por isso, a comunicação clara é essencial no culto e na vida comunitária. 3:19. Mente e espírito em harmonia. Paulo orienta que quem exerce dons espirituais busque também entendimento. Ele valoriza tanto a dimensão espiritual quanto a intelectual da fé. Ele deixa claro que prefere poucas palavras compreensíveis que instruam os outros, do que muitas palavras sem sentido para quem escuta. A adoração deve envolver o espírito e a mente, trazendo crescimento equilibrado. 20:25. Um testemunho para os de fora. Paulo chama a igreja à maturidade espiritual. Ele explica que reuniões desordenadas e confusas afastam aqueles que ainda não conhecem a fé. Por outro lado, quando a mensagem é clara e a presença de Deus se manifesta com ordem, os corações são tocados e os segredos do interior são revelados, levando as pessoas a reconhecerem a ação de Deus. A igreja existe também como testemunho para o mundo. 26:33. Ordem como expressão do caráter de Deus. Paulo estabelece princípios para o culto público. Ele afirma que tudo deve contribuir para a edificação e ocorrer de maneira organizada. Cada participação deve respeitar limites, tempo e propósito. Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. A ordem no culto reflete o caráter do próprio Deus. E 34:40. Respeito, submissão e decência. Paulo encerra o capítulo orientando a igreja a agir com decência e ordem em todas as coisas. Ele aborda questões culturais e comunitárias que visavam preservar a harmonia e o bom testemunho da igreja. O princípio final é claro: os dons espirituais devem ser valorizados, mas sempre usados com sabedoria, respeito e amor, para que a igreja seja edificada e Deus seja glorificado. 1 aos Coríntios capítulo 15, 1-11. O fundamento do Evangelho. Paulo começa relembrando o Evangelho que anunciou e que os coríntios receberam. Essa mensagem não é apenas o ponto de partida da fé, mas o alicerce sobre o qual a vida cristã se sustenta. Ele destaca a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo como acontecimentos reais e centrais. A fé cristã não se baseia em ideias abstratas, mas em fatos testemunhados por muitas pessoas. Paulo inclui a si mesmo como testemunha, reconhecendo sua história passada, marcada pela perseguição à igreja, e enfatiza que tudo o que se tornou foi pela graça de Deus. 12:19. As consequências de negar a ressurreição. Paulo enfrenta diretamente a ideia de que não há ressurreição dos mortos. Ele mostra que, se isso fosse verdade, toda a fé cristã perderia o sentido. Sem a ressurreição, a pregação seria vazia, a fé seria inútil, o perdão não existiria e os que morreram em Cristo estariam perdidos. O cristianismo não oferece apenas conforto presente, mas esperança eterna. Paulo deixa claro que a esperança cristã não se limita a esta vida. 20:28. Cristo, o primeiro da nova criação. Paulo afirma com convicção que Cristo ressuscitou e se tornou o primeiro de muitos que ressuscitarão. Ele explica que, assim como a morte entrou por um homem, a ressurreição vem por meio de Cristo. No tempo determinado por Deus, todos os inimigos serão vencidos, inclusive a morte. Ao final, o reino será entregue ao Pai e Deus será tudo em todos. Em 9:34.
uma esperança que transforma a vida. Paulo usa exemplos práticos para mostrar que a esperança da ressurreição molda a forma de viver. Se não houvesse ressurreição, não haveria razão para sacrifício, perseverança ou renúncia. Ele adverte contra influências que corrompem a fé e chama a igreja ao despertamento espiritual. A esperança futura exige uma vida consciente no presente. 35:44. O mistério do corpo ressuscitado. Paulo responde às perguntas sobre como será a ressurreição. Ele usa imagens da natureza para mostrar que há transformação, não simples repetição. O corpo semeado em fraqueza é levantado em poder. O que é limitado se torna glorioso. A ressurreição envolve continuidade e novidade ao mesmo tempo. Deus dá a cada ser um corpo conforme a sua vontade. 45:49. Do terreno ao celestial. Paulo contrasta o primeiro homem, terreno, com Cristo, o homem celestial. Assim como carregamos a imagem do homem terreno, carregaremos também a imagem do celestial. Essa transformação é a esperança final do cristão, tornar-se plenamente semelhante a Cristo. 50:57. A vitória final sobre a morte. Paulo revela um mistério. Nem todos morrerão, mas todos serão transformados. Em um momento, a mortalidade dará lugar à imortalidade. A morte, que antes parecia invencível, será derrotada. A vitória não vem do esforço humano, mas de Deus, por meio de Cristo. O capítulo alcança seu ápice com a celebração da vitória definitiva sobre a morte. 58. Firmeza até o fim. Paulo encerra com um chamado à perseverança. A certeza da ressurreição fortalece o trabalho no Senhor. Nada feito para Deus é inútil. Cada esforço, cada sacrifício e cada ato de fidelidade tem valor eterno. 1 aos Coríntios, capítulo 16. 1:4. Generosidade organizada e responsável. Paulo inicia orientando a igreja sobre a coleta destinada aos cristãos necessitados. Ele ensina que a generosidade deve ser planejada, constante e proporcional, evitando improvisos de última hora. Essa prática revela maturidade espiritual. A contribuição não é apenas um ato financeiro, mas uma expressão concreta de amor, comunhão e responsabilidade entre as igrejas. 5:9. Planos guiados por Deus. Paulo compartilha seus planos de viagem, mostrando abertura e sinceridade com a igreja. Ele expressa o desejo de visitá-los, mas reconhece que seus caminhos dependem das circunstâncias e da direção de Deus. Ele menciona que permanecerá onde está por um tempo, pois uma grande oportunidade de trabalho se abriu, mesmo havendo oposição. O avanço do Evangelho muitas vezes caminha junto com desafios.
Segunda carta aos Coríntios. Uma mensagem de consolo, verdade e restauração. Quando somos fracos, é aí que o poder de Deus se manifesta. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, 1-2. Saudação e identidade apostólica. Paulo inicia a carta afirmando novamente seu chamado como apóstolo de Cristo por vontade de Deus. Ele escreve acompanhado de Timóteo, dirigindo-se à igreja de Corinto e aos santos de toda a região da Acaia. Desde a saudação inicial, Paulo reforça a fonte da graça e da paz, Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo. A carta já começa apontando para o relacionamento profundo entre Deus e a comunidade cristã. 3:7. O Deus que consola em toda tribulação, Paulo eleva um louvor a Deus, apresentando-o como Pai misericordioso e fonte de toda consolação. Ele explica que o consolo recebido em meio às aflições não termina no indivíduo, mas se transforma em conforto para outros. As tribulações não são sinais de abandono, mas oportunidades para experimentar o cuidado de Deus e fortalecer a fé. O sofrimento compartilhado gera também um consolo compartilhado, criando laços espirituais mais profundos. Paulo demonstra que a esperança permanece firme, mesmo em meio às dificuldades. 8:11. Quando as forças humanas se esgotam, Paulo relembra experiências extremamente difíceis, nas quais se sentiu pressionado além das forças, chegando a perder a esperança de viver. Esses momentos, porém, produziram um aprendizado essencial: não confiar em si mesmo, mas em Deus, que tem poder para ressuscitar os mortos. A libertação veio como resposta à graça divina e às orações da igreja. Paulo reconhece que a intercessão dos irmãos foi instrumento de Deus para sustento e livramento. 14. Uma consciência limpa diante de Deus. Paulo afirma que sua consciência testifica que ele se conduziu com sinceridade, simplicidade e graça de Deus, e não segundo padrões humanos. Ele destaca a transparência de sua relação com a igreja, lembrando que não há mensagens ocultas ou intenções duplas. O relacionamento entre eles deveria ser motivo de alegria mútua no dia do Senhor. 15:22. Fidelidade, não instabilidade. Paulo responde às críticas sobre seus planos de viagem. Ele explica que suas decisões não foram guiadas por indecisão ou interesses próprios. Em Cristo, as promessas de Deus são firmes e verdadeiras. O Deus que chama também confirma, fortalece e sela os seus com o Espírito Santo, garantindo a fidelidade de sua palavra. Paulo reforça que sua mensagem permanece confiável, independentemente das mudanças circunstanciais. 23-24. Autoridade que edifica, não oprime. Paulo encerra o capítulo explicando que adiou sua visita para poupar a igreja de uma correção mais severa. Sua autoridade apostólica não existe para dominar a fé dos irmãos, mas para cooperar com a alegria deles. O objetivo de Paulo sempre foi a edificação, não o peso. A fé cristã floresce melhor quando é cuidada com amor, paciência e verdade. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, 1:4. Tristeza com propósito redentor. Paulo explica que decidiu não fazer uma visita que causasse mais dor. Sua intenção nunca foi entristecer a igreja, mas protegê-la de um sofrimento desnecessário. A carta anterior foi escrita com lágrimas e grande aflição de coração, não para ferir, mas para demonstrar o profundo amor que ele tinha por eles. A correção, quando motivada pelo amor, busca restauração, não condenação. 5:8. Perdão que restaura. Paulo aborda o caso de alguém que havia causado tristeza à comunidade. Ele deixa claro que a dor não foi apenas pessoal, mas sentida por toda a igreja. Agora, tendo havido disciplina suficiente, Paulo orienta que a igreja perdoe, console e reafirme o amor por essa pessoa.
A restauração é essencial para que o arrependido não seja consumido pela tristeza excessiva. 9 e 11. Vigilância espiritual e vitória sobre o inimigo. Paulo destaca que uma das razões para sua orientação é impedir que o inimigo tire vantagem da situação. A falta de perdão pode se tornar uma brecha espiritual. Ele lembra que os planos do inimigo não são desconhecidos e que a igreja deve agir com discernimento, graça e unidade para permanecer firme. 12, 13. Um coração inquieto. Paulo compartilha um momento pessoal de angústia. Mesmo tendo uma grande oportunidade para anunciar o evangelho, ele não encontrou descanso por não ter notícias de Tito. Essa inquietação revela o coração pastoral de Paulo, profundamente ligado ao bem-estar espiritual da igreja. 14 e 17. O triunfo de Cristo por meio do ministério. Paulo encerra o capítulo exaltando a vitória de Deus. Ele descreve o ministério como uma procissão triunfal conduzida por Cristo. Por meio dos servos de Deus, o conhecimento de Cristo se espalha como um perfume, trazendo vida para alguns e confrontação para outros. Paulo afirma que não anuncia a palavra por interesse próprio ou corrupção, mas com sinceridade, como alguém enviado por Deus e responsável diante dele. Segundo a Coríntios capítulo 3, em 3, uma carta escrita pelo Espírito. Paulo começa questionando se precisa mais uma vez apresentar cartas de recomendação para validar seu ministério. Ele afirma que a própria igreja é sua carta, visível a todos. Essa carta não foi escrita com tinta, nem gravada em pedras, mas registrada pelo Espírito do Deus vivo nos corações. O testemunho da transformação da vida dos coríntios confirma a autenticidade do ministério apostólico. 4:6. Suficiência que vem de Deus. Paulo deixa claro que sua confiança não vem de capacidades humanas. Toda suficiência procede de Deus, que o capacitou para ser ministro de uma nova aliança. Essa nova aliança não é baseada na letra que condena, mas no espírito que dá vida. O foco deixa de ser a mera observância externa e passa a ser a transformação interior. 7 e 11. Da glória passageira à glória permanente. Paulo compara o ministério da antiga aliança com o da nova. Ele lembra que a antiga aliança foi acompanhada de glória, mas era temporária. A nova aliança, trazida por Cristo, é ainda mais gloriosa, pois produz justiça e vida. O que era passageiro perde seu brilho diante do que é eterno. 12 e 16. Liberdade para enxergar a verdade. Paulo fala da ousadia que nasce dessa esperança. Ele explica que por muito tempo um véu impediu o entendimento pleno, mas esse véu é removido quando alguém se volta para o Senhor. A transformação começa quando o coração se abre para Deus. A liberdade espiritual surge quando as barreiras são removidas. 17 e 18. Transformados de glória em glória. Paulo encerra o capítulo declarando que o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Com o rosto descoberto, os crentes contemplam a glória do Senhor e são transformados à sua imagem, de glória em glória. Essa transformação não é instantânea, mas contínua, realizada pelo Espírito. A vida cristã é uma jornada de mudança constante, refletindo cada vez mais o caráter de Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, 1-2. Um ministério sustentado pela misericórdia. Paulo começa afirmando que o ministério que recebeu não é resultado de mérito pessoal, mas da misericórdia de Deus. Por isso, ele não desanima. Ele declara que não age com engano, manipulação ou distorção da mensagem. Sua postura é de transparência diante de Deus e das pessoas. A verdade é apresentada com clareza, sem máscaras. 13:6. Luz que vence a cegueira espiritual. Paulo reconhece que, para alguns, o evangelho parece oculto. Ele explica que essa cegueira espiritual impede muitos de enxergarem a luz da verdade. No entanto,
Deus é aquele que faz a luz brilhar nas trevas. A mesma voz que trouxe luz à criação ilumina os corações, revelando a glória de Deus na face de Cristo. O foco da mensagem não é o mensageiro, mas Cristo como Senhor. 7:12. Tesouros em vasos frágeis. Paulo usa uma imagem poderosa para descrever o ministério, um tesouro precioso guardado em vasos de barro. Isso evidencia que o poder pertence a Deus, não aos servos. Ele descreve as pressões, perseguições e dificuldades enfrentadas, mas afirma que, apesar de abatidos, não são destruídos. A fragilidade humana destaca a força divina. A vida de Jesus se manifesta através das lutas e da entrega dos seus servos. 13:15. Fé que se expressa em testemunho. Paulo afirma que crê e por isso fala. A fé verdadeira se manifesta em palavras e atitudes. Ele tem certeza de que Deus, que ressuscitou o Senhor, também ressuscitará seus servos. Essa esperança fortalece o ministério e amplia a gratidão que se espalha para a glória de Deus. 16:18. Olhos fixos no que é eterno. Paulo encerra o capítulo com uma declaração de esperança. Mesmo que o corpo se desgaste, o interior é renovado dia após dia. As aflições presentes são temporárias e produzem um peso eterno de glória. O cristão aprende a não fixar os olhos no que é visível, mas no que é invisível. O que se vê é passageiro, o que não se vê é eterno. Segundo aos Coríntios capítulo 5, 1-5, a esperança da morada eterna. Paulo começa falando sobre a fragilidade da vida presente. Ele compara o corpo humano a uma tenda temporária, sujeita ao desgaste e à dissolução. Ao mesmo tempo, ele aponta para uma esperança segura, uma habitação eterna preparada por Deus. Essa promessa gera um anseio profundo, não de abandonar a existência, mas de ser plenamente revestido pela vida que vem de Deus. Pelo contrário, essa certeza produz coragem. Estar com o Senhor é a esperança final, e essa confiança sustenta o coração mesmo diante das incertezas da vida. 9:10. Viver para agradar a Deus. Paulo declara que o objetivo da vida cristã é agradar a Deus. Esteja a pessoa vivendo neste mundo ou já na presença do Senhor. Ele lembra que todos comparecerão diante de Deus para prestar contas da própria vida. Essa realidade não é apresentada como ameaça, mas como um chamado à responsabilidade, à integridade e à fidelidade. 11:13. Um ministério movido pelo temor e pelo amor. Paulo explica que o temor do Senhor o motiva a anunciar a verdade com seriedade. Sua vida e seu ministério são transparentes diante de Deus. Ele reconhece que alguns interpretam mal sua dedicação intensa, mas deixa claro que tudo o que faz é por amor a Deus e à Igreja. O zelo não nasce de interesse pessoal, mas da convicção espiritual. 14:17. Uma nova realidade em Cristo. Paulo afirma que o amor de Cristo o constrange. A morte de Cristo revela que todos morreram com ele e agora vivem para um novo propósito. Quem está em Cristo experimenta uma transformação profunda. O passado perde seu domínio e uma nova criação surge. A maneira de ver as pessoas e o mundo é completamente renovada. 18:21. O ministério da reconciliação. Paulo conclui o capítulo apresentando o coração do Evangelho. Deus tomou a iniciativa de reconciliar o mundo consigo mesmo por meio de Cristo. Agora, os cristãos são chamados a ser embaixadores dessa reconciliação, anunciando a mensagem da paz com Deus. Cristo assumiu aquilo que nos separava de Deus, para que pudéssemos receber aquilo que nos aproxima dele. O capítulo termina com uma das declarações mais profundas da fé cristã, a troca perfeita realizada por Deus para restaurar a humanidade. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, 1-2.
O tempo favorável de Deus. Paulo começa lembrando que o ministério cristão acontece em cooperação com Deus. A graça recebida não deve ser desperdiçada nem adiada. Ele declara que o tempo da salvação não é algo distante ou futuro, mas um momento presente. Deus age agora, e a resposta à sua graça não deve ser postergada. 3:10. Um ministério aprovado pela perseverança. Paulo descreve as marcas do verdadeiro ministério. Ele se esforça para não colocar obstáculos diante de ninguém, para que o evangelho não seja desacreditado. Ele lista as muitas aflições enfrentadas, pressões, perseguições, privações e sofrimentos. Ao mesmo tempo, destaca virtudes espirituais que sustentam o ministério: paciência, pureza, conhecimento, bondade, amor sincero e poder de Deus. Mesmo em meio a aparentes contradições, honra e desonra, tristeza e alegria, pobreza e riqueza espiritual, Paulo permanece firme, mostrando que a força vem de Deus. 11:13. Um coração aberto. Paulo fala de forma pessoal e afetuosa. Ele afirma que seu coração está completamente aberto à igreja. Se há distanciamento, ele não vem da parte de Paulo, mas da resposta deles. Ele pede que a igreja corresponda com a mesma abertura e amor, como filhos espirituais. O relacionamento pastoral é marcado por sinceridade e afeto genuíno. 14:16. Chamados à separação espiritual. Paulo faz uma exortação clara sobre alianças espirituais. Ele orienta os cristãos a não se prenderem a relacionamentos que comprometem sua fé. Ele destaca o contraste entre luz e trevas, justiça e injustiça, Cristo e aquilo que se opõe a ele. A comunhão com Deus exige fidelidade e discernimento. A igreja é o templo vivo de Deus, onde ele habita. 17:18. Um chamado à santidade e filiação. Paulo conclui o capítulo com uma promessa poderosa. Deus chama seu povo a se afastar daquilo que o contamina, oferecendo em troca um relacionamento profundo. Deus se apresenta como Pai, e seus filhos são chamados a viver em pureza e comunhão com Ele. A separação do mal não é perda, mas ganho de intimidade com Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, um chamado à purificação completa. Paulo inicia o capítulo lembrando as promessas de Deus feitas ao seu povo. Essas promessas motivam os cristãos a viverem uma vida de purificação, tanto exterior quanto interior. O temor reverente a Deus conduz à santidade completa. A fé não é apenas crença, mas transformação prática do caráter e da conduta. Dia 4. Reconstruindo a confiança. Paulo pede espaço no coração da igreja. Ele afirma, com consciência tranquila, que não prejudicou ninguém, nem se aproveitou de ninguém. Mesmo após correções difíceis, ele reafirma seu amor e sua confiança na igreja. Sua alegria e orgulho por eles são evidentes, mesmo em meio às tribulações. 5:7. Consolo que chega no tempo certo. Paulo relata um período de grande aflição. Por fora, havia lutas, por dentro, temores. O consolo veio por meio da chegada de Tito, que trouxe boas notícias sobre a resposta da igreja. O arrependimento, o zelo e o carinho dos coríntios renovaram a alegria de Paulo. Deus se revela como aquele que consola os abatidos. 8:12. Tristeza que conduz ao arrependimento. Paulo explica que sua carta anterior causou tristeza, mas não se arrepende disso, pois a dor produziu arrependimento. Ele distingue a tristeza segundo Deus, que conduz à mudança e à salvação, da tristeza do mundo, que leva à morte. O arrependimento genuíno produz zelo, indignação contra o pecado e desejo de restauração. 13:16. Alegria restaurada e confiança renovada. Paulo expressa grande alegria ao ver Tito encorajado pela resposta da igreja. O comportamento dos coríntios confirmou a confiança que Paulo havia depositado neles. O capítulo se encerra com uma nota de restauração completa.
alegria, consolo e confiança mútua. A comunhão foi renovada e o relacionamento fortalecido pela verdade e pelo amor. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, 1-5, a graça revelada na generosidade. Paulo começa apresentando o exemplo das igrejas da Macedônia. Mesmo enfrentando muitas aflições e extrema pobreza, elas demonstraram uma alegria transbordante e uma generosidade surpreendente. Esses irmãos contribuíram além do que podiam, de forma voluntária e com grande insistência. Para eles, participar da ajuda aos santos não era um peso, mas um privilégio. Antes de oferecerem recursos, ofereceram a si mesmos ao Senhor. A generosidade nasceu de um coração entregue a Deus. E 6:7. Crescer também na graça de contribuir. Paulo encoraja a igreja de Corinto a avançar nessa mesma graça. Eles já se destacavam em fé, conhecimento, dedicação e amor. Agora, Paulo os convida a completar essa maturidade com a generosidade prática. A vida cristã saudável cresce de forma equilibrada, unindo fé e ação. 8:9. O maior exemplo de generosidade, Paulo deixa claro que não está dando uma ordem, mas testando a sinceridade do amor deles. Ele aponta para o maior exemplo possível: Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor, para enriquecer muitos com a sua graça. A generosidade cristã encontra sua fonte no sacrifício de Jesus. 10:12. Disposição vale mais que quantidade. Paulo lembra que a igreja já havia demonstrado desejo de ajudar anteriormente. Agora, ele os incentiva a concluir aquilo que começaram. Deus valoriza a disposição sincera do coração, não o valor absoluto da oferta. A contribuição aceitável é aquela feita conforme o que cada um tem e não conforme o que não tem. 13:15. Igualdade e cuidado mútuo. Paulo explica que o objetivo da oferta não é sobrecarregar uns para aliviar outros, mas promover equilíbrio. Hoje, uns suprem a necessidade de outros. Amanhã, a situação pode se inverter. Assim, a comunidade cristã vive em cuidado mútuo, refletindo a provisão justa de Deus. 16:21. Transparência no serviço. Paulo fala sobre Tito e outros irmãos encarregados de organizar a coleta. Ele destaca a dedicação e o zelo deles. Há uma preocupação clara com integridade e transparência, para que ninguém tenha motivo de desconfiança. Tudo é feito de maneira honrada, não apenas diante de Deus, mas também diante das pessoas. Mate 2:24. Amor comprovado em ações. Paulo conclui, incentivando a igreja a demonstrar na prática o amor que professam. A generosidade deles seria uma confirmação pública da fé que possuem. Ele reforça a confiança nos irmãos enviados e lembra que tudo isso glorifica a Cristo. A generosidade se torna um testemunho visível do Evangelho em ação. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, 1-5. Preparação que revela sinceridade. Paulo afirma que conhece a disposição da igreja de Corinto em ajudar, mas ainda assim envia irmãos à frente para organizar a oferta. Isso não é desconfiança, mas cuidado. Ele deseja evitar constrangimentos, tanto para os coríntios quanto para os macedônios, caso a contribuição não estivesse pronta. A generosidade verdadeira precisa ser planejada e realizada com responsabilidade. 6:7. A lei espiritual da semeadura. Paulo apresenta um princípio espiritual claro. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia com generosidade, colhe abundantemente. A oferta não deve nascer da pressão ou da obrigação, mas de uma decisão consciente e alegre. Deus se agrada daquele que contribui com alegria, não por constrangimento. A generosidade começa no coração antes de chegar às mãos. 8:11. Deus supre para que possamos repartir. Paulo afirma com confiança que Deus é poderoso para suprir todas as necessidades. A provisão divina não tem como fim apenas o conforto pessoal, mas a capacidade de continuar fazendo o bem.
Quanto mais Deus supre, mais oportunidades surgem para repartir. A generosidade gera frutos de justiça e produz ações de graças a Deus. A provisão de Deus flui por meio de pessoas dispostas. 12:15. A generosidade que glorifica a Deus. Paulo conclui mostrando o impacto espiritual da oferta. Ela supre necessidades práticas, mas também provoca gratidão, louvor e reconhecimento da fidelidade de Deus. Os que recebem glorificam a Deus não apenas pelo recurso, mas pela obediência e pelo amor demonstrado. A carta termina com uma exaltação ao dom indescritível de Deus, Cristo, a fonte de toda graça e generosidade. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, 1-6. A autoridade espiritual e a guerra invisível. Paulo inicia este trecho com um apelo pessoal. Ele se apresenta com mansidão e humildade, refletindo o caráter de Cristo. Alguns o acusavam de ser fraco em presença, mas severo em palavras quando escrevia. Paulo esclarece que, embora viva no mundo, não luta segundo os padrões humanos. Sua batalha não é física, nem política, nem baseada em força humana. As armas que utiliza vêm de Deus e são poderosas para destruir fortalezas espirituais. Essas fortalezas são pensamentos, argumentos e resistências que se levantam contra o conhecimento de Deus. Paulo afirma que todo pensamento deve ser levado cativo à obediência de Cristo. A verdadeira guerra acontece na mente e no coração. 7:11. Aparência não define autoridade. Paulo confronta os que julgavam pelas aparências. Alguns se vangloriavam de pertencer a Cristo como se isso fosse exclusivo deles. Paulo lembra que ele também pertence a Cristo e foi chamado pelo Senhor. Ele afirma que sua autoridade não é para destruir a igreja, mas para edificá-la. Mesmo que suas cartas pareçam duras, suas ações confirmam que ele age com responsabilidade e coerência. 12:16. A medida correta do chamado. Paulo denuncia a prática de comparação entre líderes. Medir-se pelos outros leva ao orgulho ou à insegurança. Ele afirma que Deus mesmo estabelece os limites do ministério de cada um. O campo que Paulo recebeu inclui Corinto. Ele não ultrapassa limites, nem se apropria do trabalho alheio. Seu desejo é que a fé dos coríntios cresça, permitindo que o evangelho avance ainda mais. O crescimento saudável amplia o alcance do testemunho. 17:18. Gloriar-se no Senhor. Paulo encerra reforçando um princípio essencial. Quem se gloria deve gloriar-se no Senhor. Não é a autopromoção que valida alguém, mas a aprovação de Deus. O verdadeiro reconhecimento vem do Senhor, não dos elogios humanos. O ministério que agrada a Deus nasce da obediência, não da exibição. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, 1-4. O zelo santo pela igreja. Paulo inicia pedindo paciência aos coríntios. Ele reconhece que pode parecer ousado ao falar de si mesmo, mas deixa claro que sua motivação não é orgulho, é zelo santo. Ele compara seu cuidado ao de alguém que prepara uma noiva pura para o noivo. Paulo teme que, assim como a serpente enganou Eva, os corações deles sejam desviados da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Ele alerta que existem pregadores apresentando outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. E a igreja estava começando a tolerar isso. 5:6. Autoridade não depende de eloquência. Paulo afirma que não é inferior aos chamados superapóstolos. Mesmo que não se destaque na retórica refinada, ele possui pleno conhecimento da verdade. Sua autoridade não está na forma elegante de falar, mas na fidelidade à mensagem e na transparência da sua vida. O Evangelho não depende de performance, mas de verdade. 7:11. Amor que se sacrifica. Paulo lembra que pregou o Evangelho gratuitamente em Corinto.
Ele se humilhou, abriu mão de direitos e foi sustentado por outras igrejas para não ser um peso aos coríntios. Esse sacrifício não foi falta de amor, mas prova dele. Paulo afirma diante de Deus que ama profundamente aquela igreja. O verdadeiro ministério não explora, serve. 12:15. Falsos apóstolos desmascarados. Paulo declara que continuará agindo da mesma forma para não dar espaço aos falsos líderes. Esses homens se disfarçam de apóstolos, mas suas intenções são enganosas. Ele afirma que não é surpresa, pois até Satanás se disfarça de anjo de luz. Assim também seus servos aparentam justiça, mas o fim deles será conforme suas obras. Discernimento é essencial para proteger a fé. 16:21. A ironia da loucura. Paulo passa a usar uma linguagem irônica. Se os coríntios toleram discursos tolos e arrogantes, então ele também falará como louco, apenas para se defender. Ele denuncia como esses líderes exploram, dominam e humilham o povo. Paulo, ao contrário, se recusou a agir dessa maneira, mesmo sendo acusado de fraqueza. A fraqueza que Paulo assume é a humildade de Cristo. 22:29. O currículo do sofrimento. Paulo apresenta sua verdadeira credencial apostólica. Sofrimento. Ele fala de prisões, açoites, perseguições, perigos constantes, fome, frio e abandono. Foi açoitado, apedrejado, naufragou, passou noites à deriva no mar. Além das dores físicas, carregava diariamente o peso espiritual de cuidar das igrejas. Ele se identifica com os fracos e sofre quando alguém tropeça na fé. O ministério verdadeiro carrega a cruz. 30:33. Gloriar-se na fraqueza. Paulo conclui afirmando que, se precisa gloriar-se, será naquilo que revela sua fraqueza. Ele relembra quando precisou fugir de Damasco, descendo por um cesto, humilhado, mas preservado por Deus. Esse episódio simboliza sua vida, dependência total do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, 1:6, revelações e humildade. Paulo continua sua defesa, agora falando de experiências espirituais profundas. Ele menciona visões e revelações do Senhor, mas faz isso com extremo cuidado, evitando exaltação pessoal. Ele relata de forma indireta ter sido arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, onde ouviu coisas que não podem ser expressas. Mesmo tendo vivido algo extraordinário, Paulo se recusa a gloriar-se nessas experiências. 7:10. O espinho na carne e a força na fraqueza. Para que não se exaltasse por causa das revelações, Paulo recebeu um espinho na carne, algo doloroso, persistente e humilhante, permitido por Deus para mantê-lo dependente. Paulo orou repetidas vezes pedindo que aquilo fosse removido. A resposta do Senhor não foi a retirada do espinho, mas uma promessa. A graça de Deus é suficiente. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mesmo assim, ele não foi um peso financeiro para a igreja. Com ironia suave, pergunta se isso foi uma injustiça. O amor de Paulo se expressa em cuidado, não em exploração. 14:18. Amor que se doa, não que exige. Paulo afirma que está pronto para visitá-los novamente. Ele reforça que não busca os bens deles, mas a própria vida deles. Ele compara seu cuidado ao de um pai, que junta recursos para os filhos e não o contrário. Paulo está disposto a gastar e a se gastar por amor à igreja, mesmo que isso não seja plenamente correspondido. Seu ministério é marcado por entrega. 19:21. Temor e zelo pastoral. Paulo esclarece que não está se defendendo para se justificar diante deles, mas falando diante de Deus, visando a edificação da igreja. Ele expressa temor de encontrá-los ainda presos a pecados antigos, divisões, invejas, iras, imoralidades e desordem. Paulo não deseja chegar com tristeza ou disciplina severa. Seu desejo é encontrar arrependimento, restauração
e maturidade espiritual. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, 1-4, a autoridade que confronta e restaura. Paulo anuncia que esta será sua terceira visita a Corinto. Ele deixa claro que, se for necessário, haverá confronto. Toda acusação precisa ser confirmada com justiça e responsabilidade. Ele afirma que Cristo não é fraco. Embora tenha sido crucificado em fraqueza, vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, Paulo reconhece sua própria fraqueza, mas confia que o poder de Cristo se manifesta quando é preciso corrigir e restaurar. 5:7. Examinar a própria fé. Paulo faz um dos apelos mais diretos de toda a carta. Cada um deve examinar a si mesmo para ver se realmente está na fé. Ele não chama a igreja a julgar os outros, mas a olhar para dentro. A presença de Cristo na vida é confirmada por transformação, não apenas por palavras. Paulo ora para que façam o que é certo, não para provar que ele está certo, mas para que a igreja caminhe em retidão. 8:10. Autoridade usada para edificar. Paulo reafirma que não pode agir contra a verdade, mas sempre a favor dela. Sua autoridade foi dada por Deus com um propósito claro: edificar, não destruir. Ele prefere parecer fraco, se isso significar que a igreja está forte e saudável. Seu desejo é que, quando estiver presente, não precise usar severidade. O verdadeiro líder se alegra quando não precisa corrigir. 11:13. Exortação final e bênção. Paulo encerra a carta com palavras de encorajamento. Ele chama a igreja à alegria, à maturidade, à unidade e à paz. Ele pede que vivam em harmonia e se saúdem com amor sincero. A comunhão é parte essencial da vida cristã. A carta termina com uma das bênçãos mais profundas do Novo Testamento: a graça de Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo acompanhando a igreja. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos.